Bom dia a todas, a todos. Nós estamos dando início a mais um programa Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. O propósito do nosso programa é exatamente trazer ao debate, à reflexão pública, temas do campo das relações internacionais. Já temos feito algumas edições desse programa desde o início desde o meados do primeiro semestre do corrente ano. Esse programa tem o apoio do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, da Assessoria de Comunicação da Unesp, hoje aqui representada pela Amanda, e com o apoio sempre presente, importante, de Ângelo Lira, que é o nosso estudante aqui do programa Santiago Dantas, programa de pós-graduação que congrega a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo. Gostaria também de aproveitar para convidá-los a participarem do Simpósio de Relações Internacionais de 7 a 10 de novembro, aqui no programa Santiago Dantas, na Praça da Sé, centro da cidade de São Paulo. Ainda há possibilidade de inscrição para ouvintes e minicursos. Hoje, o nosso convidado é o professor Hector Sampierre, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, e o tema é a segurança internacional e a defesa e a irrupção do terrorismo. Essa é uma temática certamente muito candente, sempre está aí na mídia, no debate, nas análises do campo das relações internacionais. Há um forte impacto em cada fenômeno, em cada evento que é considerado como um ato terrorista. Portanto, isso já demonstra muito claramente a relevância dessa questão. A pergunta inicial, Hector, agradecendo pela sua participação e presença aqui no nosso programa, é que se de fato esse espaço todo concedido corresponde a esse fenômeno e como você insere a questão do terrorismo no campo da segurança internacional. Muito obrigado, Samuel, e aproveito também para parabenizá-los pelo excelente programa que están realizando con la Janela. Es una forma de mostrar lo que se hace aquí en Relaciones Internacionales y estoy muy grato por ter sido convidado. De fato, las acciones terroristas han asumido un papel central en los medios de comunicación de masa y se utiliza la palabra terrorista, más que el propio concepto de terrorismo, la palabra de terrorista, como una forma de clasificar todo lo que no se entiende muy bien en términos de combate en la actualidad. Muchos, después del 11 de septiembre de 2001, cuando los aviones bateron las Torres Gemeas, imaginaron ese evento como un evento catalizador, como un divisor de aguas da segurança internacional, dos estudos da segurança internacional e da própria matéria empírica da segurança internacional, es decir, como si a segurança internacional fuese una cosa antes del 11 de septiembre y otra después del 11 de septiembre. Por eso los atentados terroristas son anteriores al 11 de septiembre, o terrorismo son actos de guerra utilizados desde siempre por la humanidad. Poco antes, algunos años antes del 11 de septiembre, hubo atentados más o menos la misma característica en Argentina, na AMIA y en el consulado israelense en Buenos Aires, y no tuvo esa importancia en términos de seguridad. O que realmente funcionó como un divisor de aguas en aquel momento, o que tuvo una inflexión en la seguridad internacional en aquel momento, fue la declaración de guerra del actual presidente de los Estados Unidos, George Bush. Es decir, él decretó una guerra internacional contra el terrorismo, no solo decretó esa guerra, sino que impidió la existencia de neutrales en esa guerra, obligó a todo el mundo a se posicionar con relación a esa guerra, es decir, que no está conosco, está contra nosotros y será combatido, es decir, no hay espacio para neutrales. Esa es una de las decisiones que yo imagino que levaron ao combate ao terrorismo a uma função bélica. Es decir, o fato da existência do terrorismo implica en una necesidad de combate, mas o combate ao terrorismo no es necesariamente realizado a través de
da guerra. La guerra es un instrumento específico que se utiliza en determinadas condiciones, en determinadas circunstancias, y no en cualquier... O que se fez foi, en realidade, e isso é uma das características do terrorismo a partir do 11 de setembro, assume as funções que antes tinha o conceito de comunismo. É dizer, por um lado, divide o mundo em duas esferas diferentes, é dizer, nós e os outros, é dizer, nós os que estamos, os do bem, combatendo os outros, que são a esfera do mal, que são os terroristas, ou aqueles que apoiam ou, de alguma maneira, ocultam o accionar do terrorista. Por outro lado, esse conceito de terrorismo também tinha uma função interna, é dizer, ele funcionava para descrever certos cidadãos dentro das próprias fronteiras nacionais, como era as vanguardias comunistas, na época que o comunismo tinha aquelas funções. Aqui também tem essa função, é dizer, o meu vizinho pode ser um terrorista, es decir, cria un pánico interno que dilúe a cohesión social en suspeitas de posibilidad de amenaza. No tanto en nuestros países, mas sí en los Estados Unidos, que ficou muito claro así o pánico instalado, es decir, a propia guerra contra o terrorismo consiguió o objetivo do terrorismo, é dizer, deixar a todo mundo en pánico dentro dos propios Estados Unidos. E finalmente tinha a condição metafísica de se condensar esse conceito em determinadas regiões geográficas. E assim, é dizer, quando ele declara a guerra, se inicia uma guerra de invasão convencional ocupando países que tinham certa importância estratégica do ponto de vista energético e do ponto de vista da segurança. É dizer, esse conceito do terrorismo substitui e substituiu com creces aquele conceito do comunismo durante muito tempo. E você tratou agora de uma decisão que foi tomada pelo presidente Bush e que acarretou, inclusive, esses desdobramentos todos, né? Que foi se espargindo para os outros campos. E na sua proposta, inclusive para a divulgação do nosso programa, você entende o terrorismo inserido numa certa perspectiva. Você poderia nos contar um pouco sobre quais são essas camadas da segurança internacional e onde está o terrorismo? Eu entendo a segurança internacional, digamos, a matéria empírica da segurança internacional por camadas que afetam de alguma maneira os eventos que são intrínsecos à segurança internacional. É dizer, o mais íntimo da segurança internacional são as relações de forças internacionais. É dizer, o mundo das relações internacionais é definido por projeção de imagens dos países e percepção dessas imagens pelos países. Imagens e percepções são o material empírico das relações internacionais. No caso da segurança internacional, que é uma especificidade dentro das relações internacionais, essas imagens e percepções são imagens e percepções das estaturas estratégicas dos países, é dizer, da projeção que os países têm de suas próprias estruturas estratégicas. Então, há estruturas estratégicas que definem todo o funcionamento da correlação de forças, así que funcionam como polos atrativos e ordenadores da correlação de forças do mundo. É dizer, muito embora possa ser até em alguma medida decidir quem são os amigos e os inimigos, e em isso consiste justamente a soberania de cada um dos países, não todos os países têm condições de influenciar o andar das relações internacionais globais. Si son certos países, grandes potencias, que fazem essa definição. No caso das relações da segurança internacional, é dizer, das relações de força, a plataforma, digamos, a camada tectônica mais baixa, mais profunda, são as estruturas estratégicas das grandes potências nucleares, é dizer, esa medición que las hacen de dónde pueden llegar esas estructuras como para ordenar o mundo das correlaciones de fuerza, y esa fricción que van provocando entre ellas es básicamente definida por tres potencias: Estados Unidos, Rusia y China. En alguna medida Europa, India, mas fundamentalmente son esas tres potencias que regulan y definen esas tres potencias. Una camada
por encima dela, é dizer, que se aproxima da situação epitelial, digamos, da pele das relações internacionais, seriam o emprego, as guerras contemporâneas, as guerras de diferente tipo, guerras convencionais, guerras asimétricas, as guerras por procuração, por a função dos mercenários, onde intervêm estados, intervêm indivíduos particulares, inclusive vehículos no tripulados, criando uma série de condições novas, tanto no âmbito jurídico e ético, que compõem a guerra, e as missões de paz. As missões de paz são desta camada importante, intermédia, porque implica em um exercício da força com forças regulares, é decir, forças dos países sobre mandato da ONU, e as intervenções militares também sobre comando da OTAN ou com legitimação da ONU, mas isso constituiria, inclusive as missões de paz, a segunda camada de importância, não de importância, sino de emprego da força, que implica, que tem importância no mundo das relações internacionais, especificamente da segurança. E em um nível superior, ou mais epitelial, é dizer, a superfície, estariam o que hoje praticamente fazem parte do menu das chamadas novas ameaças, é dizer, grandes migrações, impactos climáticos, ecológicos, o crime organizado, o narcotráfico, o terrorismo. Esas son de grande impacto mediático, que dá a impressão de que são os grandes problemas da segurança internacional, mas em realidade se mantém em um nível superficial, o que não significa que os trabalhos en este nível de impacto da segurança internacional sejam supérfluos. Nós temos aqui professores que estão trabalhando crime organizado, terrorismo, o Nasser, que trabalha o terrorismo islámico, o Pereira, Pablo Pereira, que trabalha sobre narcotráfico. São trabalhos profundos, serios, científicos, mas es decir, esos fenómenos en esa área da segurança internacional não têm impacto sobre os monopólios da violência ou os monopólios jurídicos que fazem parte dos estados. Uhum. E a questão é que você entende que, no caso, por exemplo, do Bush, há decisões políticas que remetem de uma camada para uma outra camada, uma infiltração. Qual o resultado disso? Justamente, o resultado foi que uma camada que deveria ser discutida e combatida no nível dessa camada, como é o terrorismo, através da inteligência financeira, da inteligência policial, dos controles migratórios, controles de frontera, análisis financeiro, que eso es básicamente lo que limita y circunscribe o terrorismo, fue elevado a segunda camada por una decisión, es decir, declarar a guerra contra o terrorismo. Y esa declaración de guerra llevó o terrorismo a un impacto que fez con que, por ejemplo, Fidel Castro organizase una brigada de médicos cubanos para ir a apoyar a los accidentados en las Torres Gemeas. Es decir, y Castro nunca murió de amor por los Estados Unidos. O, ¿cómo se llamaba el líder palestino da OLP? Que dio su sangre palestina para salvar a los accidentados por las Torres Gemeas. Es decir, no es que ellos no fuesen adversarios de los Estados Unidos, mas ellos querían decir, no somos terroristas, no estemos desavenencias, pero no somos terroristas, no queremos entrar en esa guerra. Es decir, él obligó a un mundo a entrar en una guerra contra do mismo modo que o Nixon na década de 60 declara a guerra contra as drogas, o que levou a, en este momento, ter no Brasil 59.000 mortes por ano, por un problema que era un problema de consumo de droga, o mismo en México, que fue un desastre, destruyendo familias, más de 60.000 mortes por ano, un estado que ya no tiene condiciones de se impor en muchas regiones do país. Y ainda así Estados Unidos tiene un índice de mortalidad por overdosis que es espantoso, es decir, 60.000 mortes de overdosis por ano, es decir, una Siria por una falta de control sanitario, de control cultural,
de control, es decir, por una estrategia errada, es decir, una decisión política que inicia una estrategia errada de combate que faz aquella promoción de las camadas tectónicas que en algunos casos, como por ejemplo aquella declaración de guerra que va a incidir en Siria, que en Siria en realidad estaría en el segundo nivel, porque tiene una guerra civil donde intervienen fuerzas armadas sirias, fuerzas armadas de oposición, grupos terroristas, varios países ahí que están financiando diferentes grupos terroristas, porque ya el terrorista comienza a funcionar como un también proxy para proyectar los intereses de grandes potencias en zonas, en regiones de conflicto, más en una región donde se abre una fenda tectónica y aparecen justamente a última a base tectónico que serían las grandes potencias. Ahí está Rusia, ahí está Estados Unidos, China oleando de longe, mas ese conflicto puede, si no se tiene precaución, llevar a una ruptura de esas tres camadas y provocar un conflicto de resultados. Otro sería de Corea, mas Corea siempre estuvo en el segundo nivel, es decir, fue una guerra desde la década de 50 en estado de latencia, porque no se asignó a paz. Hubo apenas un armisticio, mas continúa la situación de guerra entre las dos Coreas, así que siempre permaneció en la segunda, más ahora con el ejercicio de una bomba nuclear, una bomba de hidrógeno. Eso puede provocar a ruptura, a tal punto que ya no Consejo de Seguridad a una división entre algunos que quieren aplicar determinadas sanciones, diciendo la fuerza llevar al régimen coreano a negociar, y otros que dicen que no se debe forzar lo que ya está suficientemente forzado, que vamos a dar la posibilidad de negociar. Lo que aconteció con la Rusia después del fin de la Guerra Fría, es decir, a OTAN, que era un pacto, o pacto con Gorbachev, fue justamente que a OTAN permaneciese en las fronteras que tenía en aquel momento del pacto, es decir, cuando la Unión Soviética se disuelve y se reunifica Alemania. Mas a OTAN no paró de se aproximar de Moscú, llevando un riesgo al mundo todo, porque en realidad llevar un riesgo a Rusia o a China es llevar un riesgo para el mundo todo. E uma das questões que inseridas nesse debate é o tipo de meios que são empregados contra o terrorismo, contra novas ameaças, narcotráfico, e que, mais uma vez, muda de camada. Então, há também uma demanda, em boa parte da mídia, em certa medida que a gente poderia chamar de uma opinião pública difusa, no sentido que se determinados tipos de meios são empregados, isso gera uma sensação de segurança, o que acaba, no final das contas, tornando ainda essa fenda, quem sabe, mais ampliada e agravando mais a questão. Como que você analisa essa questão dos meios empregados? En realidad, antes de 2001, do 11 de setembro de 2001, tinha un debate internacional sobre a possibilidade de uma teoria sobre o terrorismo. Eu, quando comecei a trabalhar o tema do terrorismo, era naquele momento uma discussão teórica e minha abordagem do terrorismo é puramente teórica, não trabalho com casos específicos, serve para analisar, claro, mas eu trabalho a parte da teoria do terrorismo. O que acontece é que a teoria do terrorismo se aplica ao conceito do terrorismo. E o terrorismo, basicamente, dentro de minhas definições, é um acto, é um adjetivo que adjetiva um acto e não se substancializa em um grupo. O que acontece é que o conceito, a palavra terrorista, é usada pela mídia porque vende mais que qualquer outro conceito. Dice, a falar de um ataque terrorista, es decir, as víctimas provocadas por un accidente de tránsito, a veces é o mismo número ou mais números que en un ataque terrorista. Mas o ataque terrorista vende muito mais jornais que un simple atropelamento accidental. Então, a mídia procura empurrar todos os eventos para o terrorismo. E também a mídia interfere nos meios que deben ser empregados para combatir ese fenómeno. Es decir, no apenas
identifica y caracteriza o fenómeno, que no es parte da media teria simplesmente que comunicar, mas ela já se apresenta conceitualizando o evento, mas também começa a criar uma opinião pública com respeito a quais são os instrumentos adequados para atender essa demanda desse fenômeno. O que acontece es que el concepto de terrorismo fue, y eso es una dificultad definicional, primero que es un fenómeno psicológico, un pavor incontrolable, eso es o terror. Por tanto, actúa en la psiquis de las personas. Y para definir un umbral do que es o terror es muy complicado. Segundo, es usado para desprestigiar grupos combatentes. En la década de 60, 70 era utilizado para definir grupos revolucionarios o grupos mesmo de libertación nacional, como eran por ejemplo los grupos argelinos que luchaban para la liberación de Argelia, eran considerados por Francia como grupos terroristas. O fato de considerarlos como terroristas retira de él esa dignidad de combatente. Ya no es un combatente, es un fora da ley que no tiene ningún amparo legal y puede ser combatido extralegalmente. Si, por ejemplo, la tortura para un terrorista es también vista por las personas. Bueno, si un terrorista que torturen, mas la tortura es discutida internacionalmente como un método realmente repugnante, internacionalmente repugnante. Entonces no tiene aplicabilidad. Mas o emprego de ese concepto extendido contemporáneamente para definir cualquier oposición política. Mesmo aquí se discutió, aquí en Brasil, o emprego do conceito de terrorismo para certos movimentos sociais. Por más violento que seja un movimento social, es un movimento social, tem como se reprimir y todo eso, es decir, definirlos como terroristas. Por otro lado, cuando se define como terrorista, y por una exigencia internacional de aquellos mismos que declararon la guerra internacional al terrorismo, los terroristas no son interlocutores válidos, por tanto no se puede negociar con los terroristas. Cuando en realidad no se escoge con quién se negocia con lo que está en la mesa de negociación. Y si se puede traer a la mesa de negociación, cada minuto que un terrorista, o un combatiente, o un enemigo, o Kifor, que está en la mesa de negociación, no está combatiendo. Entonces vale la pena siempre la negociación, y en las relaciones internacionales lo que nos ensinamos es justamente eso, que a mejor das victorias militares es peor que a peor negociación. Es decir, que siempre que se possa negociar es una forma de no combatir y de evitar muertes. Mas, falando que clasificando o combatente como terrorista, se anula la posibilidad de negociación. Cosa que después tiene que ser pasado por cima, como cuando fue a retirada de tropas do Iraque. Es decir, Estados Unidos debe que negociar con aquellos que consideraba innegociables, porque la maniobra de retirar tropas, usted sabe, sí, es una de las maniobras más complicadas en la estrategia. Por tanto, si no negociaba, implicaría un desgaste político muy grande para Estados Unidos en su propio país. Entonces, debe que negociar como se negocia con todos. El problema, entonces, de no tener una definición clara, y no existe una definición clara, porque las definiciones de la ONU son bien complicadas, bien vagas y ambiguas, es la posibilidad de emplear el concepto de terrorismo sin ningún criterio, es decir, hay dos formas de definir. Una definición puede ser definida por la enumeración de los elementos que componen la definición, es decir, yo defino o conjunto dos libros contabilizando los libros que están en la mesa, o simplemente con una definición por su intensividad de una característica. Lo defino por una característica que me comprende los elementos que están dentro de la mesa. No existe una definición intencional de terrorismo. Entonces, las definiciones son extensionales, son listas, y los criterios de la definición de quién está dentro de la lista y quién está fuera de la lista son criterios políticos, por tanto caprichosos. Y después del 11 de septiembre, el lembre Samuel, que en Colombia era considerado grupo insurgente, sí, después fue considerado narco-guerrilla, y después del 11 de septiembre era narcoterrorista. O Toledo también encontró a sus terroristas en propio territorio peruano, y aquí en aquel momento se quiso encuadrar
o ministro de la Reforma Agraria de aquel momento, quiso cuadrar a OMCT como um grupo terrorista. Nós estamos já na parte final, ainda há tempo, eventualmente, se alguém gostaria de apresentar alguma questão, solicitar algum esclarecimento ou deixar uma questão que depois, posteriormente, podemos responder se não tivermos ultrapassado o término do nosso programa. Então nós temos aqui uma temática visivelmente candente, a expressão que eu usei, quero recuperar, exatamente pelo impacto que tem na opinião pública, mas no campo das relações internacionais, daqueles que se dedicam à segurança internacional, é preciso bastante cuidado, muita prudência, porque os desdobramentos políticos muitas vezes são, e na maioria dos casos, são danosos, né? Essa questão é importante dos meios, e aí volto ao Hector, dos meios que são empregados, e isso está acontecendo no México, Forças Armadas no combate às drogas, no Brasil essa questão já começa a se transformar em algo corriqueiro, não mais excepcional. Então, olhando esse quadro como um todo, e aí fechando, qual é a sua perspectiva do momento que nós estamos passando e dessa forma de emprego, dos meios que são sugeridos, e na verdade não apenas sugeridos, mas efetivamente empregados para esta camada mais epidérmica do campo da segurança internacional? Sí. Desde o ponto de vista estratégico, en realidad, o emprego do conceito de terrorismo para se referir a qualquer grupo insurgente é um erro estratégico que leva a obscurecer a forma do emprego e do combate contra o terrorismo. Não digo que o terrorismo não deva ser combatido, deve ser combatido, mas deve ser combatido com os meios adequados para o combate. Por exemplo, o caso do Estado Islámico. O Estado Islámico está, quando combate em terra, com ocupação de território, com uniforme, com bandeira, com a aplicação de uma lei dentro do território controlado, sem entrar no mérito das leis e nada disso, o combate é um combate de contra-insurgência, não é um combate contra terrorista. Quando ele começa a perder a guerra de insurgência em terreno, com bombardeio, com as tropas especiais, com o que for, assim, como se combate os grupos guerrilheiros, quando ele começa a perder terreno, aí ele emprega as táticas terroristas na retaguarda do inimigo. Se bate na França, bate na Alemanha, bate... Isso é justamente para dizer, retirem o apoio ao combate em terra, porque aí estamos perdendo. Aí estamos perdendo, dice. Então, dizer isso que este é um grupo terrorista não tem sentido. Todos os exércitos e os estados empregam o terrorismo como forma de cohesión social. A outra preocupação, Samuel, é que muitas vezes quando a mídia interfere na caracterização dos conflitos e na forma de empregar, normalmente se fala da necessidade. Alguma coisa tem que ser feita, a inevitabilidade de ter que fazer alguma coisa. E às vezes fazer qualquer coisa não é a melhor coisa que se possa fazer. A questão é deliberar o que pode ser feito e fazer o que deve ser feito. Fazer qualquer coisa é o que leva aos países, por exemplo, que empregaram as Forças Armadas contra o narcotráfico. Tinham um problema que era o consumo de drogas e depois conseguiram armar o narcotráfico com uma capacidade de força superior às polícias, colocaron as Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas acabaron corrompidas, porque tanto en Bolivia, cuanto en Colombia, cuanto en México, las Fuerzas Armadas fueron corrompidas, tuvieron que pedir auxilio extrarregional, o sea que donde tenían un problema, después tuvieron tres problemas. Fortalecieron el narcotráfico, armaron el narcotráfico, corromperon sus Fuerzas Armadas y tuvieron asesores militares cuando no tuvieron injerencia directamente en las definiciones estratégicas extranacionales. Entonces, o que era un problema cultural, social, médico, sanitarista, se transformou num problema de decisão política. Nós temos aqui duas questões. A Lisa Barbosa pergunta se você poderia explicar um pouco mais, falar um pouco mais sobre as três camadas. E a Natália Germano também apresenta o seguinte questionamento: se a dificuldade de se conceituar terrorismo advém de constantes securitizações de diversas questões. Muito obrigado a Lisa, a Natália, pelas questões.
Héctor. Con relación a Lisa, por la falta tal vez de tiempo, recomiendo a leitura de un artigo que publiqué en Eris. Eris é uma revista daqui do Santiago Dantas, dos alunos do Santiago Dantas, donde justamente coloco esa questão. O artigo se llama, si no me equivoco, Agenda da Segurança, dos estudos da segurança contemporânea, e aí eu trabalho justamente essas três camadas um pouco mais profundamente. A securitização é justamente que antigamente aquele perceptor da ameaça, que básicamente normalmente é o sistema de inteligência nacional que percebe a ameaça, é que fazia a transmissão ou criava, digamos, o discurso securitizador para uma audiência que normalmente era o governo ou o Congresso, para ter uma resposta. E essa resposta podia ser, dependendo da estrutura do Estado, debatida congressualmente ou definida pelo monarca ou como quer que seja. Mas tinha uma relação direta entre o organismo perceptor da ameaça, aquele que decodifica a relação entre a ameaça, entre o sinal e a fonte da ameaça, e às vezes também tem condições de sugerir ao executivo ou ao legislativo qual é o instrumento para dirimir aquele conflito, para atuar naquele conflito. Hoje, essa mediação está realizada pelos meios de comunicação monopolizados. Eles interferem tanto no sinal, muitas vezes geram o próprio sinal, quanto na decodificação, quanto no emprego de instrumentos. Es decir, aquele discurso securitizador, aquele discurso procurando uma audiência legitimadora da securitização, é assumido pelos meios de comunicação mais interessados na venda da notícia que na solução do conflito. Então, com essas considerações, nós vamos encerrando mais essa edição do nosso programa Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. Agradeço o Héctor, agradeço a nossa equipe de apoio. Em breve teremos uma nova edição. Gostaria então de reforçar o convite para a participação no nosso simpósio de relações internacionais de 7 a 10 de novembro, aqui na sede no programa, na Praça da Sé, centro da cidade de São Paulo. Então, um bom dia a todas e a todos, muito grato pela participação e por nos honrarem e privilegiarem com a sua presença constante.